podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravata Solta. O podcast Gravata Solta você já sabe, mas se você esqueceu, é o podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E nós já tivemos aqui, já começamos o nosso podcast uma meia hora. Então, assim, a conversa está muito boa, a conversa está muito legal. Se eu fosse você, eu não sairia daí, né? Porque eu tenho certeza que você vai colocar em prática hoje, tá? Então, vou passar a palavra aqui para o meu sócio, né? Meu amigão, meu filho, o Rafael Rebeck. E, Rafa, só dá uma, assim, por cima, o que você acha que vai acontecer aqui hoje? Cara, hoje eu vou aprender bastante. A gente estava conversando antes, eu estava me concentrando, falando, nossa... Caramba, hoje vai ser uma aula, porque é interessante quando você entra em temas que você você não tem um conhecimento base, né? Você vai adquirir e quem sabe aqui acho que a gente vai aprofundar bastante, né? Mas a gente tá com um cara muito bacana, um cara que a gente teve a primeira conexão com o G4 que proporcionou esse podcast estar acontecendo nesse momento. Eu vou passar a palavra para ele. Seja muito bem-vindo. Ricardo está aqui sentado junto com a gente. Ele vai falar um pouquinho, né, sobre quem é ele. E daí a gente já começa o nosso podcast. Ricardo, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui, Ricardão. Eu que agradeço, galera. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar num podcast de empresários para empresários. Isso muito me interessa. Afinal de contas, são 33 anos de carreira, né, cara? 33 anos de CNPJ ininterrupto, sem trocar dono. Aí sim. Aí você citou, né, a galera do G4. Nós fizemos uma conta lá no G4 e a gente chegou a uma conta de quase 0,6%. Menos de 0,6% são as empresas que passam de 33 anos no Brasil. Caramba. Eu acredito, porque, cara, tirando esse romantismo, porque eu acho que hoje em dia está muito romantizado isso, né? Ah, eu sou empresário, eu não sou... Cara... você sustentar uma empresa por mais de 30 anos, você já foi graduado, pós-graduado, enfim, porque cada fase da empresa é uma. Então, você aguentar uma empresa ali durante um ano, ok, bacana, legal. 2 anos também, 3 anos, e assim, você falou uma coisa agora há pouco, aí eu já vou puxar. Sair da operação. Né? Sair do operacional? Sair do operacional não é um mantra hoje praticamente. Enfim, né? Mas você vai falar tudo isso pra gente aí. Como que começou tua vida empresarial? Você já tinha um nicho? Você desde que saiu da faculdade, da escola, enfim, você já tinha isso em mente? Cara, não. Eu comecei com 16 anos de idade, mesmo sem CNPJ, a gente já comecei. Meu pai me emancipou para 21, que era uma coisa muito engraçada, que você pegava era uma folha de sulfite, assim, que você plastificava. Sério, o seu RG virava uma folha de sulfite. Cara, que era bizarro, né? Nós estamos falando de 1990. Uhum.
E meu pai me emancipou para eu poder abrir conta em banco. Com 16 anos você não podia abrir conta em banco. E você começou com o quê? 16. Mas fazendo o quê no empreendedorismo? Aí, meu irmão montou uma confecção, eu montei uma estamparia Uhum. e comecei a minha estamparia. E eu já vinha, né, de uma paixão de motos muito grande, desde jovem, desde os 12 anos de idade eu andava de moto. Então ganhei dinheiro com essa estamparia. Vocês eram sócios, Não, você e não. seu irmão? Meu irmão fazia uma confecção de roupas e eu fazia estamparia Entendi. de roupas, né? Isso é exatamente em 1990, exatamente. E aí eu comecei com 16 anos de idade, meu pai me emancipou para 21 porque a gente não podia ter conta em banco e não podia abrir empresa, não podia ter cartão de crédito. Então, o meu primeiro financiamento foi ter um cartão de crédito do Itaú, que eu tenho até hoje, 33 anos. Eu tenho o mesmo cartão até hoje, né? Entre outros, mas esse eu tenho até hoje. Né? Mas acho que o prazo de validade dele já foi, né? Ele foi renovando. Tô brincando. Até o meu prazo de validade já acabando, velho. Eu vou acabar, o cartão vai ficar, velho. 33 anos, o mesmo cartão de crédito, né? E, cara, foi esse cartão de crédito que fez eu alavancar, você acredita? Eu comprava no cartão de crédito as coisas, saía vendendo, né? Saía comprando matéria-prima para as camisetas, né? Para as calças, para essas coisas. Foi meu começo de vida. E o empréstimo que eu fiz com meu pai, né? Qual que é o problema de fazer empréstimo com seu pai? Patrocínio. Porque se você pede pro Itaú, o Itaú não vai dormir com você, né? Então, eu pedi pro meu pai, tá ligado? Então eu pedi pro meu pai e tinha que pagar, né, cara? E paguei, consegui pagar com juros bonitinho, terminei de pagar. E foi esse cartão de crédito e o dinheiro do meu pai, que ele me emprestou, foi que eu comecei minha carreira, que eu consegui alavancar minha empresa. Chegou uma hora, trabalhando ali 1 ano, 2 anos, eu percebi, cara, é muito difícil você crescer com dinheiro próprio ali, só com lucro. É difícil? Não é impossível. A gente faz isso. Mas, cara, sem alavancar, sem em algum momento de um capital entrar para você fazer aquisição de máquina, né? Respirar. Exatamente. Então, eu fiz isso e para mim deu muito certo. Porque, não por ser inteligente, mas eu era e sou absurdamente trabalhador. Vou fazer uma pergunta para você agora. Ricardo. Trabalhava de domingo a domingo. Eu punha um objetivo e ia simplesmente cumprir o objetivo. Até hoje, na realidade. Nós somos assim, né? Cara? Você adotou essa vida de empresário, né? Então, você já sabe como funciona, né? Então, não tem feriado, não tem final de semana. Amanhã venho trabalhar, enfim. Eu vou dar uma provocada em você. Diga. Rapidamente, conta pra gente quem é o Ricardo Cruz hoje. Agora, eu sou naturopata, fitoterapeuta, eu sou também simbiólogo, que vocês devem conhecer por astrólogo, né? Mas na realidade é a simbologia vocacional que eu domino, a simbologia empresarial e a simbologia medicinal que eu domino. No Ocidente tem muito pouco, no Brasil muito menos ainda, né? Mas eu consigo olhar para você e eu consigo explicar para você quais são os melhores alimentos, chás e simbolicamente, a partir da sua data de nascimento e horário de nascimento, eu consigo ajustar a sua psique. É isso que eu faço. Eu faço isso numa empresa inteira, num grupo inteiro, ou em você. Eu estudei décadas, mas era um hobby intelectual. Pai de 3 filhos pequenos, da Evinha, a mais velha, o Vitinho, do meio, e o Danielzinho, meu mais novo, marido da Karina, casado há 15 anos. O Vitinho tem quantos anos? 3. 3, que deve ser E o uma outro tem 1 delícia. ano de idade, começou a andar ontem. Que Que legal. Muito top. E filho da dona Nancy e do seu Vitorino, os grandes líderes da minha vida. Né? Boa parte do que eu sei, do que eu faço, é mérito da sorte que eu tive. Né? Existe sorte? Existe sorte. Existe sorte. Isso aí é mito. Existe A sorte. sorte não existe. Você é que faz a sorte. Existe sorte. A sorte, ela existe. Eu tenho uma mentoria quando eu estou treinando os médicos e profissionais da saúde em geral, onde tem uma aula onde é meia hora de aula onde eu estou jogando cartas na aula. Tá? Eu pego um baralho. Quantos naipes tem num baralho? 4. 4 naipes. Você sabe o que eles significam? Não. Não tem ideia. Vou ensinar vocês já. Até o final do podcast eu vou ensinar vocês. Na parte da simbologia eu ensino vocês. Só voltando. Jogando o baralho, eu te pergunto. Não importa se é pôquer, ou se é buraco, ou se é truco. Uma coisa você tem que concordar comigo.
Vamos lá. Algumas cartas eu já recebi, Sim, não importa o jogo. Todo mundo recebeu cartas iguais? sim. Quando eu abro as cartas, a simbólica das cartas é a mesma? Os naipes são os mesmos? Não Não. Os necessariamente. naipes são. Só tem 4 naipes. Sim. Não, mas, Só existem 4 naipes. sim, Sim? sim. Você recebeu os mesmos 4 naipes que eu. Você recebeu o mesmo número de cartas que eu. São diferentes as cartas. Mas os naipes são os mesmos. Verdade, Presta atenção. né? verdade. Legal. Recebemos aqui, estamos aqui num jogo de pôquer, de buraco, de truco, o que quer que seja, não importa o jogo. Nós vamos distribuir cartas iguais. Qualquer jogo que seja, vai ter um baralho aqui no meio da mesa? Vai. Sim, Aquilo é a sorte. Se for um buraco, eu vou escolher. Ou eu pego da mesa ou eu pego do monte. esse eu não sei. Dos 3 você falou, Se é eu o que jogo eu não pôquer, sei. Aham, uma hora vai ser distribuído carta, eu vou ter que fazer escolhas. sim. Aquilo é o quê? Sorte. É sorte? Sorte. Aquela é a parte da sorte da sua vida. É a parte que você não controla. Só que tem um problema. Você precisa dela para jogar o jogo. Você precisa da sorte. Agora, não é só sorte. É a gestão que você faz com aquilo que você recebeu. Veja. Quando eu estou distribuindo cartas, esse é o papel da sorte. O seu papel é saber o que você vai fazer com a sorte que você recebeu. É porque mesmo no truco... Consegue entender? Mesmo no truco Isso. como no poker. Eu posso dar all-in, por exemplo, no poker e tá blefando. Mas Você- trazendo talvez o que o Ricardo tá falando, a gente pode falar até das nossas vidas, né? Da onde a gente tá saindo, qual é a estrutura que a gente tem. Tem gente que já deu sorte, cara, tá numa família, tá na família da Abastada. WEG, por exemplo. As meninas acho que são bilionárias com 21 anos, né? Eu acho que talvez, pelo que eu entendi, elas tiveram sorte. Aí elas precisam fazer a gestão da sorte que elas têm. Perfeito. E tem gente que não teve sorte. Mas o que eu tô É, querendo e- dizer é o seguinte, é que dá para eu manipular essa sorte. Eu não preciso ir, só porque saiu uma carta XPTO, né, eu perdi ou ganhei. E às vezes eu tô com a mão assim, enfim, com as cartas muito ruins, tanto no poker ou no truco, cara, e eu faço um milagre com aquele negócio. Você vai poder errar muito pouco, né? Sim, mas posso, concorda? Sim. É exatamente isso. O que importa não é se você recebeu uma mão boa ou uma mão ruim. Aham. É saber o que você vai fazer, qual é a gestão que você vai fazer com a mão que você recebeu. E isso mostra claramente para você. Livre-arbítrio não existe. Seu livre-arbítrio é igual a nenhum. Como assim? Não existe? Eu faço o que eu quero da minha vida. Não faz. Essa eu tô interessado. Então vamos lá, explica pra gente. Ó, vamos lá. Ó o que o Ricardo tá falando pra gente. Isso aí vai ser um corte. Que livre arbítrio não existe. É a primeira vez que eu escuto falar isso. Seu livre-arbítrio é igual a nenhum. Quando você recebe aquelas cartas na sua mão, qual foi o seu papel ali naquilo? Nenhum. Nenhum. Agora, daí pra frente, o que você vai fazer com elas, a gestão que você vai fazer com elas, é o que importa para você. Quando você teve, por volta de 6 semanas, 42 dias da sua fecundação, ali em 42 dias é quando desce a sua consciência. A partir de 42 dias, mais ou menos, que é exatamente, mais ou menos ali 6 semanas, depende, né? Mas vai dar mais ou menos 6 semanas, ali você já desce ali uma consciência. Uhum. E você vai ficar naquele líquido, naquele líquido por 9 meses. Quando você sai da barriga da sua mãe, você tem ali uma configuração simbólica, onde o universo inteirinho está ali agindo sobre você. Num momento onde você não tem nenhum tipo de defesa intelectual, principalmente. Uhum. Aquela simbologia que está no céu, escrita, é o que você vai ser. Ali, quando você nasce, o centro magnético da Terra, ele vai passar pela sua coluna
vai passar pela sua glândula pineal e vai cravar o meio do céu. Ali crava o seu ascendente e o sol e a lua onde você nasceu. A força daquilo vai determinar tudo o que você vai ser. E tem mais. Foi você que escolheu isso. Como assim eu que escolhi? Cada hora você está me deixando mais... Você vai se descobrindo. Porque como assim eu que escolhi? Você é de Capricórnio? Sim, dizem. Se você é de zero esoterismo. Isso aqui é só matemática. Não, mas assim, até onde eu sei, porque eu não conheço, né, essa parte de astrologia e tal. Isso aí vai parar no RH da minha empresa. E pode ir parar no RH da sua. Porque há milênios, as pessoas, o ser humano, ele nasce ou no começo, ou no meio, ou no fim de uma estação do ano. Isso você consegue entender com facilidade. Uhum. Tá? Legal. E você concorda comigo que você tem as 4 estações do ano, de 3 em 3 meses. Cada estação do ano, no norte principalmente, é muito bem marcada. E ela começa em primavera, verão, outono e inverno. No calendário humano escrito há milênios atrás, o nosso mês começa em que mês? O ano começa? Em janeiro. Em março. Cara, Nunca começou em janeiro. Daqui é para uma terapia direto. Por isso que Nunca começou em janeiro. eu pouco tô falando. Igual eu falei no início do podcast, eu tô muito mais de esponja aqui do que... Mas deixa eu conectar os pontos para não ficar muito aberto, né? Tá. Então vamos lá, rapidamente. O ano nunca começou em janeiro. O ano que começa em janeiro é quando Roma invade todo o Oriente Médio. E aí eles colocam o calendário juliano. Mas o ano, para o ser humano, sempre começou em março. Precisamente em Áries, no dia 20 e 21 de março. Eu posso fazer uma contagem aqui para te comprovar. Vamos lá. Se começar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 10, outubro, certo? Uhum. E se começar em março? Vamos tentar? Então, março, abril, maio, março, vai contando comigo aqui, ó. Sim. Março, abril, maio, junho, julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, Sim. October, November, December. Agora bateu? Bateu, os nomes batem, porque nunca começou em janeiro. Eu nunca tinha pensado. Sim. Então, julho é do imperador Júlio César. Agosto é do imperador Augusto César. Então, isso foi tudo reconfigurado. Porque uma das coisas que Roma fazia quando invadia e dominava era mudar a cultura. E você quer um traço mais forte cultural do que mudar o calendário das pessoas? A dominação romana era uma dominação cultural, principalmente. Não é? Então, o que acontece com você é que o que importa para você saber, para o leigo saber, é que você tem que concordar comigo. Ou você nasceu no começo, ou no meio, ou no fim de cada estação do ano. É isso que você precisa saber. Uhum. Porque esse nascimento, ele determina as suas ações. E essa sua data e horário de nascimento determina também como você se manifesta na vida. Mas eu tenho uma dúvida que você deixou aí. Como que eu que escolhi nascer? Não é eu que decidi. Isso foge totalmente da minha realidade, né? Eu não consigo interpretar isso. E foi uma coisa que eu lutei muitas décadas estudando isso, né? Sem colocar em prática por hobby intelectual. Foi muito difícil para mim até eu entender que o livre-arbítrio não existe. Eu que tenho ascendente e lua em Áries, para mim é difícil, né? Aceitar que não, eu controlo a minha vida, eu controlo o meu destino. Não é verdade. Né? Não é verdade. Então, a parte da sorte, ela existe. Uhum. A gente vê muitos coaches falando na internet, né? Não, sorte não existe, aí vem as teorias, né? Não, porque sorte é quando a oportunidade encontra a realidade. Quem faz a existe. sorte é você. Não, Tem muito isso. Existe, não. Isso é um pecado. A sorte existe. Muita gente recebe uma mão boa nas cartas, né? Uhum. E faz uma caca com aquela mão boa, né? E tem gente que recebe uma mão difícil, uma mão muito ruim. Às vezes sem recursos, às vezes sem estudo, e faz assim uma biografia brilhante, assim, né? Então,
O que importa realmente é como você resolve fazer a gestão daquilo que você recebeu. Traduzindo, seria mais ou menos o seguinte: o banco do universo tem crédito eterno. Você só precisa estar bem no Serasa, você entendeu? Uhum. É ilimitado. O banco do universo tem crédito ilimitado. Você só precisa estar bem no Serasa Universal. Você entende? Essa é a verdade. E como que faz para estar bem? Principalmente com a autoconsciência. Faz o L, né? Faz o L. É porque é auto com L, não é com U. É diferente do autoconhecimento. Quando você fala, a sorte é quando a força de vontade encontra blá, 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 blá. Isso é autoconhecimento. Não é com o que eu trabalho com autoconsciência. E auto com L, do alto. Se eu perguntar para você, assim na Terra, Como no céu. o que você acha que isso significa? O que acontece aqui, reflete lá. O que eles estão se referindo? Abraão é o pai da fé. Era astrólogo. Te mostro os versículos na Bíblia. Moisés era astrólogo. Jesus era astrólogo. Jesus era essênio, da tribo dos essênios. Quando você estuda a respeito dos essênios, você entende que 4 eram as principais correntes judaicas da época. Então você tinha os fariseus, que condenaram Jesus, os saduceus, os zelotes, que eram os guerreiros, não é? E os essênios, que eram os sacerdotes, os curandeiros, astrólogos. Naquela época, a tecnologia que você tinha que dominar era a astrologia. Aquelas pirâmides que você vê aí, os zigurates, eles não são túmulos apenas, ou sequer são túmulos. Vamos imaginar como seria o Oriente Médio, aquela região. Vamos imaginar, não é difícil. Aquele deserto, aquela areia alaranjada, aqueles ventos e aquela poeira. Imagina aquilo à noite. E as cidades que eram iluminadas com lâmpadas, que nada mais eram do que pedras translúcidas, não é? Com óleo dentro. E aquilo reluz em amarelo, na cidade inteira. Nos alpendres, nas sacadas, nas janelas. Consegue imaginar isso? Então aquele deserto laranja à noite, aquele pó, aquela poeira suspensa, não deixava você enxergar muito bem o céu. E é por isso que eles subiam nas pirâmides e nos zigurates para ficar lá em cima desenhando. A gente se acha muito inteligente porque a gente tem um smartphone. Mas a grande realidade é que esses caras, a olho nu, há 7.000 anos atrás, fizeram sozinhos, baseado na posição dos astros, o calendário que a gente usa hoje. Entende como era a tecnologia da época? E eles entendiam tão grandemente da simbólica que eles eram capazes de curar as pessoas baseado na simbologia. Baseado na sua data de nascimento. Baseado na lua. Baseado no sol. Mas então quer dizer que, por exemplo, eu e meu pai, por nascermos em épocas diferentes, em dias diferentes, talvez eu precise de uma dieta específica e ele precise de outra dieta específica. Você deduziu isso? Ele precisa de talvez um treino diferente do que o meu. Sim. Essa pergunta é muito legal. Vou conectar as perguntas, né? Quando você pensa... Eu só tô dando uma olhada nas perguntas que a gente... Tá. Né, não tô no WhatsApp, nada disso. Tá? Então, olha só. Quando você pensa, né, a respeito de tudo aquilo que você recebeu, se é maléfico ou se é benéfico, tudo aquilo que você recebeu, o que vai contar mesmo é como você vai fazer a gestão da sua vida. E sorte existe. Sim, as meninas podem já ter nascido num berço de ouro. Aí resta saber se isso vai ser sorte ou não. Tem muitas pessoas que, por ter nascido num berço de ouro, viraram drogadas. E outras pessoas que nasceram numa caixa de manzana, né, que vieram ao mundo sem nenhum tipo de estrutura, também viraram drogadas. Por exemplo, não é? E nós temos pessoas que a gente mal consegue entender de tanto sofrimento na vida. Como é que virou uma pessoa tão grandiosa com tanto sofrimento na vida? A Bíblia está cheia desses exemplos, né? Aliás, os maiores exemplos, né, dos heróis da Bíblia são pessoas que não tinham condições alguma de serem protagonistas. E foram. A Bíblia está cheia desses exemplos, né? Então, sim, a sorte existe, mas você precisa saber o que fazer com ela. E sim, o azar existe, mas você precisa saber o que fazer com ele. A grande verdade é que o seu destino está traçado, baseado nas respostas que você vai dar na sua vida. Quando eu estava dizendo para você, depende
do momento em que você nasceu, você tem uma resposta específica durante a vida. A gente estava brincando, batendo foto, quando eu cheguei, dei um presente para ele, uma caneca de um taurino, né? Uhum. Aqui, ó. Eu não sou teimoso, tá? Eu sou taurino. Então, o taurino nada mais é do que uma pessoa que nasceu ali no inverno, né? É um signo de inverno. É o signo ali que você está no meio do inverno, ali, que é sempre no hemisfério norte, tá? Uhum. Mas como diz Hermes Trismegisto, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Assim na terra como no céu. Essa frase, assim na terra como no céu, nada mais é do que a simbólica daquela época. Eles diziam para você, olha, o que você ligar na terra Liga no céu. e o que você desligar na terra, Desliga no céu. é isso. O tempo todo, por exemplo, um livro sagrado como a Bíblia está falando isso com você. Cabala judaica eu não vou nem citar, né? Porque é basicamente a respeito disso, né? Uhum. Se trata disso, né? Agora, quando a gente olha, né, um taurino, um símbolo de terra, você tem Áries lá em março, você tem Touro lá em abril ou maio, né? De 20 a 20, abril ou maio. Então nós temos Áries. Quem é Áries? Áries é março. 20 de março é quando o Sol está em Áries e derreteu a neve e agora a natureza volta. Ela termina em Peixes. O último símbolo do zodíaco é Peixes. É quando o inverno acabou e começa a primavera. Os primeiros raios de sol derretem toda a neve e a terra toma um tranco. E é como são os arianos, né? Chegam, arrasam, vamos plantar, né? De forma transgeracional, nós fazemos isso há milênios. O que nós vemos hoje, eu sou uma pessoa curiosa, então essa parte principalmente, vira e mexe eu dou uma olhada, tal, quero entender, mas nunca entendi, né? Sou assim, totalmente uma pessoa que gosta do tema, mas não entende nada do tema. Aquilo que nós vemos em sites, sei lá, representa de fato o que é dito, né? Porque dizem assim que, puta, canceriano, cara, esse cara é muito Tananã, não sei. muito quer ver, ele vai me ajudar com uma palavra, é o que mais se escuta falar de... Chorão demais. Não, é aquele cara teimoso, Canceriano? Canceriano? não é? Canceriano é muito protetor da família, ele gosta de proteger os dele, né? Tá, enfim. É o caranguejo, né? Aí capricorniano, o que eu escuto muito é o cara que, putz, ele nasceu para trabalhar, né? E ele gosta de trabalhar, tal. Isso de fato representa o que a gente escuta hoje, representa esses símbolos ou não tem nada a ver? São resquícios. São vulgaridades. Esse é o horóscopo. Enfim, o brasileiro, ele é mestre em corrupção das virtudes e corrupção das finalidades, né? Mas, na verdade, o Ocidente inteiro deixou isso para lá a simbólica, enterrou a simbólica, né? Uhum. São resquícios, né? Nada do que eu estou falando aqui tem a ver com horóscopo. A simbólica, ela tem a ver com o zodíaco, não tem a ver com o horóscopo. É principalmente calcada na simbologia vocacional, empresarial e medicinal, baseado nisso. Tem a ver com Semana do Amor para Peixes. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com previsão de futuro, não tem nada a ver com isso. Uhum. A simbólica, ela trata da sua saúde, da sua vocação. Afinal de contas, 70% da vida de qualquer um é trabalho. E se o seu trabalho não estiver alinhado com aquilo que você veio fazer na Terra, vai ser um fardo para você e desencadeará doenças. E por último, a simbólica empresarial, que é nada mais é do que o seu propósito. O seu propósito. É isso. Assim, de uma forma resumida, obviamente que isso... Quantos anos de estudo? Mais de 10 anos, tá certo? Eu? Mais de 30, né? Mais de 30. Não, sobre esse tema? Sim. Então, mais Desde de... 1993, 30 anos. Então vamos lá, mais de 30 anos. Você não vai conseguir falar num podcast, Não. ainda mais da forma que eu vou te pedir, resumida. Não é assim que funciona, eu entendo. Mas, pegando eu e o Rafa aqui, por exemplo, só de você saber qual é o signo, né, que é simbólico, enfim e tal, você consegue falar um pouco das nossas características? Sim.
No caso de vocês é um pouco mais fácil que o normal, porque vocês dois são de terra. Então, terra nada mais é do que curar e cuidar dos outros. Esse é o símbolo da terra. Mesmo a gente tendo nascido tão Gerações, separados, Nunca vai mudar. mas eu não digo nem de gerações, porque ele é de dezembro e eu sou de março. De março não, de maio. A diferença de vocês é que você é de terra fixa, de touro, e você é de terra já mutável, que já é final lá do inverno, né? E você é do meio do verão. Desculpa, da primavera. Você é do meio da primavera e você é do final do inverno, né? Do começo, você está no começo do inverno. Você está no meio da primavera. Depois de você vem Aquário, que é meio do inverno, e Peixes, que é final do inverno. E isso é muito bonito. Aliás, a simbólica é muito bonita. Vou unir as duas respostas com os essênios, que eu estava falando, das 4 tribos. Vou unir as duas, tá? Uhum. Se eu perguntar para você, quantos tipos de pessoas existem? Eu diria para você pancada. Que eu não, de fato, não Teve um tenho cara- número. Teve um cara que ele nasceu, e quando ele nasceu, ele fez um trabalho. E esse trabalho que ele fez foi tão impactante que hoje o ser humano divide o nosso calendário entre antes dele e depois dele. Esse cara era da tribo dos essênios. E essa tribo dos essênios, ela tem ali origem há pelo menos 7.000 anos. A gente sabe disso pelo calendário judaico, né? Esse cara era profundo entendedor da cabala judaica, de numerologia. Esse cara era um rabino, ele era um professor, ele era um curandeiro. Esse cara, por ser um profundo conhecedor da Tora e da cabala judaica, ele era mestre em numerologia. Quantas letras tem no alfabeto judaico? 22. Quantas são as cartas do tarô? 22. Então, quantas são as passagens na árvore da vida da cabala judaica? 22. Quando você sai de emanação, passa para criação, formação e manifestação, que são as 4 passagens de qualquer projeto da sua empresa, de qualquer coisa que você faça, você não percebe, mas são essas 4 passagens que você está executando. Você vem simbolicamente dessas 4 passagens. Essas 4 passagens, distribuídas em 10 Sephorahs, que são, viu aquelas lojas Sephora? Sim. Então, Sephora são as passagens, as 10 esferas da vida, que provavelmente é uma empresa judaica. Por isso que chama Sephora. As Sephora são as 10 esferas da nossa vida. As passagens entre elas dá 22, através dos 4 estágios. Então, 22 são as passagens da Cabala, 22 são as cartas do tarô, 22 são as letras do alfabeto hebraico. Nada disso é coincidência. E existem 22 tipos de pessoas, é isso? Só quero te explicar que o número 22 é o número mais importante para um judeu. É o número mais importante da cabala judaica. Na numerologia, o número 22 é o único que não reduz. 22 não é 4, é 22, você não pode reduzir. Se você fala o número 16, na numerologia é 7, porque reduz. O número 22 não reduz. Só quero te explicar que o número 22 é o número mais importante da cabala judaica. Grava esse dado. Vou perguntar para você de novo. Quantos tipos de pessoas existem? 22. Jesus sabia disso. Aquele respondi chute também. assim. Jesus sabia desse número. Jesus sabia do número 7, que é o número da espiritualidade. Ele sabia. Jesus sabia do número 3, que é o número da trindade. Então eu te pergunto, quando ele foi começar o ministério dele, ele começou com que idade? 30 anos de idade, certo? Sim. 30 anos de idade. Sabe o que significa isso? Quando você lê isso, se você for formado em simbologia, quando você lê isso, você entende que aquilo é a volta de Saturno. Quando você nasce, eu estava te explicando no começo do podcast, quando você nasce, ali Saturno está numa posição. 30 anos depois daquela posição, ele vai voltar exatamente naquela posição. E é por isso que quando você fez 30 anos de idade, você se sentiu um cara diferente. Sua vida mudou com 30 anos, puxa na sua memória. Tô tentando aqui. Você muda. O homem muda com 30 anos de idade. É a volta de Saturno, simbolicamente. Quando você está lendo na Bíblia que Jesus começou o ministério com 30 anos, ele não saiu da cama, de repente, eu vou começar. Ele sabia o que ele estava fazendo. 30 anos é a volta de Saturno.
Todo homem muda com 30 anos de idade. Então eu vou te perguntar de novo. Um cara que sabe de tudo isso. Ajuda aí, hein? Com 30 anos, acho que eu nasci, não foi? É provável. Mais ou menos isso. Eu tenho 22 para 23 anos agora. É exatamente isso. E aí eu te pergunto, um cara que sabe de tudo isso, gente, você acha que há alguma possibilidade desse cara levantar e falar, vou escolher umas pessoas aqui para começar minha obra? Vou chamar umas pessoas aqui. Quantas pessoas Jesus chamou? 12. Você acha que um cara desse vai chutar alguma coisa? Você acha que um cara desse nível, um essênio, com uma cultura de 7.000 anos, um cara que fazia um paralítico andar de novo, você acha que ele vai escolher um número qualquer? Se ele escolheu 12, é porque são 12 os tipos de pessoas. E da onde você acha que ele tirou esse número? Do zodíaco. 12 são os símbolos. São os tipos de pessoas diferentes. Baseados no começo, no meio e no fim de cada estação do ano. Vocês como são coincidentemente de terra? Coincidência existe? Eu acho que sim. Você acha, Rafa? Tô na rua, esbarrei com um cara e tal. E. Puta, aí fiquei O que sabendo que é pouco do cara. O que seria coincidência para você? Coincidência é um jeito que Deus encontrou de permanecer oculto e fazer as coisas acontecerem para você. Sim, eu acho que coincidências existem. As coincidências, elas nada mais são do que isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Já mandei de tudo lá pro Alexandre, mas ele não se toca. Quando ele já mandou de tudo e você não abre o olho, aí ele manda uma coincidência. Isso é Deus oculto. Coincidência não existe, nunca. Está acontecendo alguma coisa e você precisa prestar atenção. E o universo, ou Deus, o que você quiser nomear, ele faz com que isso mude o seu pensamento, mude a sua trajetória. Imagina a minha trajetória, né? Quando eu tinha 20 anos de carreira, eu comecei uma coisa que nem nome tinha, por conta de um problema de saúde da minha mãe. A empresa é? Nação Verde começou por conta de um problema de saúde da minha mãe. Aí, eu tinha 4 empresas e montei a quinta. Simplesmente minha mãe fica doente. Eu fiz uma promessa para Deus. Se minha mãe ficasse boa com tudo aquilo que eu aprendi em produtos naturais em 2007, que eu ia montar essa empresa. Minha mãe ficou boa, fui pagar minha promessa. Não teve um business plan. E eu comecei a vender o primeiro produto da Nação Verde, que é o produto mais vendido, que é o Aloe Potion, que é a aloe vera, que é para o intestino. Porque o Dr. Laí Ribeiro me ensinou em 2007 que o intestino é o segundo cérebro. Isso eu já escutei falar. Em 2007. Né? Eu resolvi acreditar. Só que a empresa começou, estava indo bem, só que era uma empresa que não tinha nada a ver, porque eu trabalhava com moto e Jeep, né? Não tinha nada a ver. Só que aí veio o assalto, né? Nesse assalto, dentro da minha concessionária, sem reagir, eu fui baleado. E fiquei entre a vida e a morte no hospital. E aí, quando eu saio do hospital, em um ano eu vendo as 4 empresas e vou pro prédio de onde hoje é a Nação Verde e onde a história se desenrola. E aí, existem coincidências? Você acha que se não tivesse aquele assalto eu estava aqui? Não estava. Porque foi o assalto que me expulsou de lá. E não o problema de saúde da minha mãe. Entende? Mas isso, voltando à pergunta, tudo isso, teoricamente não. Você estava dizendo que você selou a partir do momento que você nasceu e que você escolheu isso? Ah, que legal. Jesus escolheu 12 porque 12 são os tipos de pessoas. E ele sabia que ele precisava de cada uma delas para realizar aquela obra. Vocês, por exemplo, são de terra. Você do meio, né, da primavera, e você do começo do inverno. Então o que importa para vocês é que vocês são, sendo do símbolo de terra, vocês têm em vocês a cura. Por exemplo, cuidar dos outros usando a natureza é uma coisa que mexe com vocês. Vocês estarem em contato com a natureza, quando vocês fazem isso, vocês se recarregam. Porque é a simbologia de vocês. Não há para ser feito. Então, assumir grandes responsabilidades está na natureza de vocês. Pagar o preço, né? Ser trabalhadores ali, né? Touro, o que é a simbologia de touro? Depois que vem Áries, que arou a terra, vamos começar, esse é Áries. Touro é materialização. Touro é a sensação. O que é touro quando você olha para um touro? Do touro, cara, do chifre ao rabo, tudo se aproveita. Porque touro enxerga a vida de uma forma material. Fazer as coisas acontecerem.
também é a simbologia dos prazeres. Capricórnio já é a simbologia de terra também, mas é a simbologia que está mais relacionada com o trabalho árduo, com o trabalho duro. Qual esse? Capricórnio, trabalho árduo, trabalho duro, trabalho de sol a sol. Né? Mas as duas simbologias, elas querem deixar o planeta um lugar melhor. As duas simbologias. Né? Tanto é que, juntamente com peixes e escorpião, é a simbologia voltada para a saúde das pessoas. Que se preocupa com isso, em curar as pessoas. Né? Essa é a simbologia. Então você, apesar de ser muito reservado quando se trata das suas próprias emoções e compartilhar só o que é necessário, se sente sempre em paz quando está com pessoas que são da sua própria natureza. Então, esse é basicamente o chamado de vocês. Mas não é o mesmo porque você é do meio da estação e você é do começo. Então isso muda. No seu caso, como é um símbolo chamado cardial, que é início, né, da estação, que é do inverno, o que é cardial? Principalmente das virtudes cardeais. Para você, o que mexe com você, por exemplo, justiça, prudência, fortaleza, temperança, são as coisas que mexem com você. São, por exemplo, 4 princípios que norteiam muito a sua vida. Esses 4 princípios cardeais, eles ressoam na sua alma quando eu falo essas palavras. Eles ressoam dentro de você. E não há o que ser feito com relação a isso. Você parte disso para desenvolver tudo na sua vida. As respostas que você dá para a vida partem disso. Então, 12 são as pessoas que Jesus escolheu, porque 12 são os tipos de pessoa. Fogo, terra, ar e água, vezes 3, que é começo, meio e fim de cada estação do ano. São 12. Mas como que, voltando um pouquinho à pergunta, por exemplo, você falou que provavelmente as pessoas, provavelmente não, pelo que eu entendi é isso, as pessoas elas norteiam exatamente o destino delas a partir do momento que elas nascem. Onde e quando, como que acontece esse processo? Como que funciona isso? Nós somos emanação primeiro. Nós somos essência. Ali a gente tem livre-arbítrio. Enquanto essência. Enquanto energia. Bom, daí você pode classificar. Bom, você pode chamar de espírito, e aí você pode chamar de energia, de consciência divina. Enfim. Neste momento você tem livre-arbítrio. Ali você tem. No momento em que você encarna, no momento em que você sai da essência e vira existência, acabou o seu livre-arbítrio. Quando você materializou aquilo, aquela simbologia, você vai ter que lidar com ela. E quem estuda simbologia de uma forma mais profunda acredita que essa escolha foi sua. Quando você vem como touro nessa existência, quando você se for para a transcendência, é provável que você não venha mais como touro novamente. Ou seja, você está falando de vida após a morte, é isso? Estou falando da sua próxima encarnação, por assim dizer. Da sua próxima evolução. Até passar por todos os estágios dela e não vir mais. Então, se você veio como touro, é porque formado nessa essência você ainda não está. Porque na próxima, você não vem como touro mais. É assim que a gente entende na simbologia. Eu tenho duas Posso perguntas, só fazer uma que pergunta? uma está ligada à sua resposta agora, mas pode fazer. Só anexo. E se minha missão não tivesse sido cumprida, algo nesse sentido, eu posso voltar? Entende que sim. Entende que sim. Se você veio como touro, é porque como touro não está cumprido. Senão você não viria mais. E é por isso que quando as pessoas... Eu também já fiz esse cálculo, já dei essa aula sobre qual é a data de nascimento de Jesus, né? Porque não é 25 de dezembro. Né? Então, é possível ir em números na Bíblia e calcular a data de nascimento de Jesus. Quando foi? Sim. Temos 2 teorias. Eu acredito só existem 2. Eu acredito na que eu calculo. Eu calculo a partir de números. Porque você tem os turnos em números. Então a gente sabe que Zacarias estava no turno de Abias, por exemplo, em números. Né? Zacarias, que era pai, né, de João Batista. Zacarias era pai de João Batista, primo de Jesus, que batizou Jesus. Okay? Zacarias era pai dele.
Então você vai juntando os versículos, você vai começando a entender. O rei Davi dividiu, porque assim, o ano judaico ele tem 24 turnos, não 12 meses. Nada mais são do que 15 dias. Então, primeiro turno, 15 dias. Segundo turno, 15 dias. É isso. Mas dá na mesma, tá? Por quê? Porque cada sacerdote fica 15 dias no templo. Eles vão revezando. Então a gente sabe que a notícia foi recebida que João Batista, que a mãe de João Batista, esposa de Zacarias, estava grávida. Então ele dá essa notícia, quando ele estava naquele turno. Então a gente sabe qual é aquele mês, daquele turno. Então ali você calcula, você começa a calcular. Começa a contagem. Se quando Maria visitou Isabel era no 6º mês de gravidez, para avisar que ela estava grávida, então você faz a conta. Não é difícil. Você vai fazer a conta que João Batista era 6 ou 7 meses mais velho que Jesus. Se a gente sabe mais ou menos o nascimento de João Batista, a gente calcula o de Jesus. E vai cair lá para outubro, novembro. Começando em março. Tá? Começando em março. Eu tenho essa aula, inclusive, na minha mentoria. Começando em março, você vai calcular e você vai ver que Jesus só pode ter nascido entre outubro e novembro. Dá para saber o dia? Não, o dia não dá. Dá para saber que foi entre outubro e novembro, porque a gente sabe a data de nascimento de João Batista. Se João Batista nasceu aqui em março, meados de março, então a gente sabe que Jesus nasceu em meados de outubro e novembro. Não tem o que fazer. É isso. Então a gente sabe que não foi. Ah, porque mentiram para mim, me enganaram. A Igreja Católica, ela fez uma maracutaia para nos enganar. Não é nada disso, cara. Não é nada disso. O dia 20, Jesus foi um cara que mudou a humanidade. Mudou completamente a humanidade. Quando veio o cristianismo, em pleno domínio romano, os cristãos estavam abalando o Império Romano. Essa é a verdade. Estavam sacudindo o Império Romano. O Império Romano estava perdendo para o cristianismo. Vamos falar a verdade. Estavam ficando, assim, simplesmente humilhados. Havia uma festa há milênios, pagã, que era no dia 25 de dezembro. Então acompanha aqui comigo. Veja essa simbólica, desculpa, mas veja que lindo que é a simbólica. Presta atenção aqui comigo, vem cá. Nós sabemos que o Sol, aqui parado, ele recebe em volta dele a Terra. E a órbita da Terra, pena que eu não trouxe meu globo, né? E a órbita da Terra é uma órbita elíptica, onde a Terra está mais próxima do Sol e ora ela está um pouco mais longe do Sol. Quando ela está mais próxima do Sol, nós temos o solstício de verão. Quando ela chega no meio do caminho, nós temos o equinócio de outono. Do outro lado, quando ela está voltando, nós temos o equinócio de primavera. O equinócio vem de equinox, dos dias e a noite ter a mesma duração. Ok? E o solstício de verão é quando o dia é mais longo que a noite. E depois nós temos o solstício de inverno, que é quando a noite é mais longa que o dia. Veja que quando o planeta está dando a volta no Sol, e quando ele vai se distanciando, vai esfriando, vai se distanciando, vai escurecendo, quando ele chega no dia 24 de dezembro, às 11h59, é o ponto que o Sol está mais longe da Terra. Quando da meia-noite do dia 24 para o dia 25, é o primeiro minuto onde o Sol começa a voltar para nós. E daí para frente, a gente sabe que a esperança estará de volta. E esse dia é o dia 25 de dezembro. É o dia em que o Sol começa a voltar para nós. E é por isso que esse dia foi dado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para enganar ninguém. Foi porque era um dia tão significativo, o Sol voltar, a esperança voltar para nós, voltar para a humanidade. Veja, o que é 25 de dezembro, senhor capricorniano? 25 de dezembro é quando a neve e o frio tomou conta de tudo e não se pode plantar. Você precisa sobreviver das contas que você fez e daquilo que você guardou e reservou. Porque você vai precisar que isso dure. Não há como plantar. Não há como colher. Você precisará viver daquilo que você conquistou para a sobrevivência do inverno. Até passar por aquário e peixes.
onde tudo seca. Quando você está em Peixes, ali em fevereiro, a simbologia que mais se aproxima dessa realidade é a da parreira de uva. Quando você olha uma parreira de uva ali em fevereiro, ela é seca. Ela é seca como graveto, que parece que assim, corta e joga na fogueira só para aquecer, porque ela não vai servir para nada. Mas milagrosamente, quando chega em Áries, aquela parreira começa a ficar verdinha, verdinha, começa a nascer umas folhinhas em Touro, em Câncer, que vem em Gêmeos, né? O que é Gêmeos, né? Ar, né? Falar, né? Vai dar uva, gente, vai dar uva, vai dar vinho. Mamãe. Vai dar uva, vai dar vinho, gente, não esquenta. Vai dar unha, vai dar vinho, vai dar geleia, vai dar tudo aqui. É Gêmeos, né? Depois vem Peixe, gente, joga água. Depois vem Câncer, Câncer depois de Gêmeos, a gente joga água, nós precisamos boa água aqui, porque tem que nascer, nós temos que cuidar dos meus filhos. Né? Joga água. Depois vem Leão, onde as uvas estão belíssimas, são os leoninos, poxa. As uvas lindas, cacho de uva maravilhoso, tudo brilha, as flores, né? Os passarinhos vão fazer agora os seus ninhos ali em Leão. Depois vem Virgem, né? Fala, peraí, vamos classificar isso aqui. Vamos classificar. Chega a Virgem, não, vamos classificar. Isso vai para uva, isso aqui vai para geleia, isso aqui vamos fazer vinho. Então, aquela organizada. Vamos organizar isso aqui, vamos classificar isso aqui. Depois vem Libra, também, com aquela indecisão toda, mas não é indecisão. Libra quer que as coisas sejam justas e, de preferência, estejam certas, sejam bem comunicadas, tenham uma missão para Escorpião, né, resolver o que fazer com aquilo tudo. E Sagitário depois fazer festa, toma vinho. Né? Aí chega os capricornianos e falam, não, gente, calma. Vamos organizar isso aqui, porque a vida não é só festa. E o inverno é pesado. Mas brincando, com brincadeiras à parte, você consegue entender que é real. É real. A nossa natureza, ela vem assim de uma forma transgeracional há milênios. E não há nada que você possa fazer a respeito. Tá, então o dia 25 de dezembro, na realidade, é uma manifestação onde se condecora uma pessoa. Não, cara, desculpa, mas nascer em 12 de novembro não é nada, você entendeu? Comemorarmos o aniversário de Jesus em 3 de novembro, cara, não era data alguma, você entendeu? Então simbolicamente falando. Simbolicamente falando, seria né, cara, não, esse cara, a data de nascimento dele é 25 de dezembro, porque isso é o que ele merece. Entendi. Simbolicamente. Bonita simbólica, né? Agora, legal. E você entendeu como é que funciona e o porquê que existe a festa. Eu fiz você entender que é tudo matemática. Tudo existe. Não é esotérico, meu filho. Algumas perguntas não são as constelações. Em cima do que você disse. Por exemplo, uma tem muito a ver com o que o Rafa falou. Tá bom, a minha missão, a partir do momento que eu nasci, eu já tenho ali um destino já traçado, né? E você disse que a gente não tem livre-arbítrio. Porém, se a minha missão é cuidar das pessoas e não sei mais o que você falou, tal, cara, por livre-arbítrio, do meu ponto de vista, eu faço tudo o contrário. Tá? Eu não gostei dessa missão que me foi dada e fui lá e fiz tudo o contrário. Né? Então, machuquei pessoas ao invés de curar pessoas. Estou utilizando esse exemplo porque eu lembro que você falou. Enfim, eu fiz tudo ao contrário durante minha vida inteira. Acontece muito. Então, esse é um ponto. Primeiro, o que acontece comigo caso isso de verdade ocorra? Né? Então, eu tenho alguma consequência por tentar quebrar esse destino, enfim, porque isso eu acho que é livre-arbítrio. Embora a natureza me empurre para um lado, mas eu posso seguir para o outro, ou não? Sim, pode, porque na realidade você tem, no mínimo, né, vou apelar um pouquinho para a psicologia humana mesmo, né? Freud, que era astrólogo, ele dizia que você estava sob 3 forças principais: o id, o ego e o superego. O id é aquela sua porção interna,
Uhum. Ok? Aquilo que você é, mas não revela pra ninguém. O id é aquele cara que quer namorar com todo mundo, por exemplo. Tá? Uhum. E depois você tem o superego. Segundo Freud, o superego é a figura dos seus pais. Ok? Que é a figura que traz a ética, a moral da coisa. E a terceira instância, que é o seu ego. Né? Que é aquilo que você é. Que é aquilo que aparenta. Freud não podia. A gente sabe depois da morte de Freud pela biografia dele. Mas id, ego e superego nada mais são do que o seu sol, seu ascendente e sua lua. É isso. Qual a consequência? A Seu... consequência é que o seu ascendente é aquilo que nós estamos vendo agora aqui. Uhum. É aquilo que você aparenta para as pessoas. E aí, por exemplo, no caso do Rafa, o ascendente dele é Sagitário, por exemplo. Então, ele aparece para as pessoas, ele toma partido nas pessoas como sagitariano, de fogo. O que é o sagitariano? Uma seta para cima, né, quando você vê o símbolo, eu me identifico com missões que são elevadas. Eu me identifico com coisas que são mais elevadas para mim, de um ponto de vista mais elevado. Fazer coisas que tenham um significado para mim. Então, quando as coisas têm algum significado que ressoam com a minha alma, eu tenho a vontade de fazer. Tenho vontade também de estar com mais pessoas. Tenho vontade, por exemplo, e inclinação para comemorações. Isso são coisas que fazem sentido para mim, de saída. Uhum. Como taurino, eu vou ter, como sol taurino, eu vou ter uma predileção por coisa boa. Agora, você está com uma lua também em Capricórnio, né? Então, uma lua em Capricórnio é como emocionalmente você responde. Quando alguma coisa causa uma emoção em você, é como você responde. Você responde como um capricorniano. Então, você terá 3 inclinações aí dentro de você rodando. Tá, Para a conversa ser curta. beleza. Você tem 3 inclinações rodando dentro de você. Você vai ser também resultado do ambiente. É claro que o ambiente que você nasce, você não tenha dúvida. O ambiente ajuda a moldar quem você é. Eu acredito muito Só nisso. que não esquece que quando você fizer 30 anos, você começa a ter um pouco mais de consciência. Quando você faz 40 anos, mais consciência. E a última chance que você tem é com 60. É quando Saturno volta de novo. Saturno passará em você, na sua cabeça, de 30 em 30 anos. Quando ele volta, você muda por bem ou por mal. Essa é a resposta. Ah, muda por bem ou por, Por mal? bem ou por mal. Por bem ou por mal. Mas você vai ter que, Você em vai algum cumprir momento, aquilo que está cumprir. escrito. Você vai cumprir aquilo que está escrito. Se você forçar no limite, você vai ter a próxima chance. Na sua próxima encarnação. Porque aqui, a natureza te desliga. Tá. Se você forçar no limite, a natureza te desliga. Se estiver fora do seu propósito, no limite, a natureza te desliga. Outra coisa que você falou... É a doença, né? Doença. A doença é exatamente isso. A simbólica medicinal nada mais é do que ler o seu IR. Não é só o contador que te dá IR. Eu também te dou. Que é instalação na realidade. Eu entrego para você como o que é a sua instalação na realidade. É assim que você é. A sua sombra é essa e a sua luz é essa. Assim como o Jung deixou pra gente. Jung, que era discípulo de Freud, que também era astrólogo, dividiu a psique humana em 4. Fogo, terra, ar e água. Assim como, já ouviu falar no DISC do RH? Sim. DISC? O que você acha que é? De onde você acha que veio? Fogo, terra, ar e água. Que nada mais é do que coléricos, melancólicos, que são vocês, fleumáticos e sanguíneos. Vocês são melancólicos. O que é melancólico? Pessoas que sentem saudades, é isso? É o nome que se deu para quem é de terra. Mas, não Mas se qual é a esquece. característica dessas pessoas? A gente tá aqui, a gente tá fazendo uma consulta, É, você percebe? Eu quero saber quem eu sou. Eu descobri que eu não acho sou. que todo mundo eu não sou nada busca do que- isso, né? Quem eu sou, cara? Né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Autoconsciência. Não é Uhum. autoconhecimento. Autoconhecimento é legal. As pessoas quando chegam para mim, quando eu estou atendendo médicos, terapeutas, dentistas, nutricionistas, etc. Fitoterapeutas, naturopatas, quando eu estou atendendo a galera, uma das grandes dores é essa. Então, quando eles vêm para mim, eles já vêm com um nível de autoconhecimento legal. O que é autoconhecimento? Bom, programação neurolinguística,
gestão das emoções, gestão emocional, que é inteligência emocional, neurolinguística, neurociência, tudo isso é autoconhecimento e é legal, é muito bom. Mas nada disso será suficiente. Ir num psicólogo não será suficiente. E por quê, Ricardo? Porque existe uma coisa chamada instalação da realidade, que é o que dá a sua biografia. E isso, só a simbólica traz. Não há o que ser feito. Um psicólogo, para ser efetivo, Freud sabia disso, Jung sabia disso, ele tinha que ser astrólogo. Não tem o que fazer. Até para você entender o de arquétipo. Aquele arquétipo daquela pessoa, que é o inconsciente coletivo, você precisa de um domínio da simbólica. Não há o que ser feito. Eu percebo que tem pessoas falando agora de, né, quem eu sou, qual a minha vocação, não sei o quê. Até fiz um post recentemente, né, dizendo assim, cara, tem pessoas que já nascem com uma vocação, elas sabem o que elas querem ser, já sabem qual é o dom delas, elas se sentem muito bem com isso e fazem a carreira delas em cima disso tudo que elas sabem. Então, assim, elas tiveram a sorte, né? Tiveram a sorte de captar isso muito cedo e seguir isso durante a vida toda. Tá bom. E eu falo no post, eu não tive. Né? Na verdade, acho que eu estou buscando até hoje. Eu fiz uma transição de carreira próximo aos 40 anos. Eu não era advogado. Né? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Deixei o mundo corporativo e comecei no mundo jurídico. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Né? Fiz uma faculdade e tal. Então, assim, então para mim nada é muito fácil. Assim, sabe? Então, eu não tenho assim, aquele direcionamento que algumas pessoas têm. Eu acho fantástico, né? Então, tem pessoas que logo cedo elas têm essa consciência, essa autoconsciência logo cedo. E tem outras acho que vão morrer sem saber. Fez o L, né? Ela fez o L. De alto com L, Sim. não com U, né? Alto com U é próprio, né? De próprio. Uhum. E alto com L é a consciência do alto. Né? Essa colocação foi incrível. Isso vem da sua intuição. Né? Use mais ela. Quando nós tínhamos 5 anos de idade, eu ajudei meu primo a subir no guarda-roupa e pegar o violão do meu avô. Ficava guardado, né? Numa capa, escondido o violão. Meu avô tocava violão muito bem. Com 5 anos de idade, meu primo pega o violão e começa a tocar. De ouvido. Então, ele já tinha uma consciência musical, né? E algumas pessoas, como a minha esposa, já nascem artistas. Minha esposa, ela se formou em administração pelo Mackenzie. Mas se ela desenhar com lápis e um papel, qualquer lápis e um papel, ela desenha você, o seu rosto, a polícia te pega na esquina. Igual uma foto. Ok? Ok. Então, essa autoconsciência com ela manifesta, essa beleza, né? Manifesta da simbologia, ela está presente em cada um de nós. Qual é a diferença? A diferença é que uns nascem com algum propósito já muito definido, alguma habilidade já muito clara e muito definida, e alguns vão encontrar durante a jornada. Muitas vezes, você encontra um propósito, e muitas vezes, durante a sua jornada, um propósito te encontra. Eu, por exemplo, encontrei o meu com um problema de saúde da minha mãe, e quando eu fui baleado no assalto. Aquilo foi o que mudou minha vida. E você, certamente, mudará a sua vida conforme mais facilmente você entenderá o seu chamado. Você conhecerá o seu chamado para a vida. Espero que não seja um tiro. Eu também, eu tava pensando nisso. Na boa. Foi, putz, não... Né? Não. O passo, né? Se eu precisar de um tiro. Passo. Muitas vezes é uma dor muito forte, é um problema muito grave. Muitas vezes é alguma coisa que você passa que mexe com você, alguma coisa que muda a sua visão de mundo, às vezes uma doença, às vezes uma quebra financeira, às vezes a morte de alguém, às vezes uma decepção, uma traição muito grande. Então, normalmente... Sempre são trágicos, assim? Normalmente são. A forma que você olha para isso é que é trágico. Porque as coisas que acontecem, elas têm uma reverberação diferente para cada simbologia. Então, cada um de nós veio para um papel, isso é claro. Aí vai
de você transformar isso através da autoconsciência em algo para você fazer que dê uma biografia que vale a pena. Só que você, Ricardo, consegue analisar isso de todas as pessoas? Uhum. E a partir do momento que essa pessoa encontrou, putz, eu vim aqui para ser músico, whatever. E já desde pequeno já tem aquela consciência musical, enfim, tal. Nunca exerceu e com 30 anos, enfim, começou a exercer. Quer dizer que essa pessoa, a partir do momento que ela encontra qual é o propósito dela, ela vive muito mais, não digo feliz, porque felicidade acho que Realizada. mais realizada, obrigado, mais realizada do que outras pessoas que me encontraram? Sim. Para algumas pessoas, a felicidade ela pode estar relacionada à família, para outras pode estar relacionada a bens materiais. Para outra pode estar relacionada à projeção dela, a como ela impacta o mundo, como as pessoas a veem. Cada simbologia dividida em terra, fogo, ar e água, ela se expressa e ela se sente feliz de uma forma diferente. Então vai caber a cada um entender qual que é o seu papel. Né? Importante mesmo, do ponto de vista simbólico, o importante mesmo é aquela pergunta, né? O quanto a minha passagem na vida, o quanto a minha passagem, né, aqui por essa curta existência, né, deixou a vida do outro menos pior. O quanto a minha passagem da vida deixou, por exemplo, o mundo menos pior. Por exemplo, né? O que eu melhorei no mundo com a minha passagem? Isso é uma parada que eu gosto. Essa é a grande resposta. Falar, por exemplo, das redes sociais, eu sempre paro para pensar o seguinte, cara, quantas pessoas, e não por ego, tá? Não por vaidade, nada disso, mas eu fico pensando, porque as redes sociais hoje, elas não têm limite, né? Elas chegam e quantas pessoas que eu nunca vou saber, nós ajudamos, porque não é um trabalho solo, é um trabalho em equipe, nós ajudamos através das redes sociais, por exemplo. Então, é uma satisfação, sabe? É muito legal isso. E a segunda pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, acho que já fiz 30, né? mas você tocou no assunto. É que é um tema legal, né? Quando eu ia... e dá uma olhada para nós aí no taxímetro. Eu vi vocês ligaram 1h08. Hã? 1h08. Tá, então a gente já está meio que no limite aí. Você falou, em algum momento, eu ia perguntar e você falou, energia, né? Energia. Essa parada existe, ou seja, eu estou num ambiente, quando, um exemplo hipotético, tá? Mas quando uma pessoa X, ela chega, puta, parece que dá uma mudada ali no ambiente, ou eu não fico tão à vontade com essa pessoa, tal. Isso existe ou é Mas nós maluquice mesmo nossa? emitimos energia, né? Então. A gente não consegue ver, mas se colocar um infravermelho, por exemplo, pô, a gente já consegue ver num monitor, né? Mas a pergunta não foi pra mim, né? Você lembra quando você nasceu? Você tem um centro magnético na Terra e marcou você. Uhum. Ali é possível, então, que você comece através da eletricidade. Inclusive, é possível saber a voltagem das suas células. E quando você fica doente, é porque você tem uma voltagem diferente do que você deveria manifestar. A eletricidade é muito importante para você. A prova disso é que quando a gente coloca alguns eletrodos em você, eu consigo colocar você na telinha, num gráfico, mostrando um marcador do seu coração, mostrando os pulsos do seu coração, e o nome disso é eletrocardiograma. Isso. Se eu colocar os eletrodos no seu cérebro, o nome disso é eletroencefalograma. É isso? Sim. Porque eu consigo medir os seus pulsos
elétricos, que é o que você tem. Você já reparou que quando a gente coloca uma caneta na cabeça e raspa, você consegue pegar papelzinho com ela? Uhum. Porque tudo aquilo que tiver eletricidade e frição gera magnetismo. Quando você gera um dínamo, quando você roda você faz uma velocidade em volta de uma bobina, de um ímã, você cria um campo Energético. magnético. Magnético, é verdade. Magnético. Portanto, o que cria o magnetismo é a eletricidade. A eletricidade e a fricção criam um magnetismo. Se o seu coração ele bombeia através de pulsos elétricos, se o seu cérebro funciona através de pulsos elétricos, e se a eletricidade gera magnetismo, isso é o que os meus olhos estão vendo. Não tirei do sovaco isso. Isso é o que seus olhos veem. Você está emitindo magnetismo o tempo todo. E está recebendo esse magnetismo de volta o tempo todo. O tempo todo. São duas frequências que você está emitindo, uma do coração e uma do cérebro. E você está captando uma do coração e uma do cérebro. Da mesma forma que o seu aparelho respiratório, o do Rafa, com o meu, estão conectados agora, através do éter, através do ar, que nós respiramos e não vemos. O seu aparelho mental, através da sua mente e do seu coração, também está conectado com os demais aparelhos mentais e coronários desta sala, que você também não está vendo essa energia. Mas você também não está vendo o Wi-Fi. Você acredita no Wi-Fi? Claro. Se você acredita no Wi-Fi, você não vai acreditar. Se você acredita no Wi-Fi que o homem fez, você não vai acreditar na energia que foi Deus que fez? Mas A sua crença no homem está muito forte. Não, perfeito. Mas Você tem uma crença um pouquinho maior em Deus. e essa questão. Claro que você está sentindo Essa questão todo o magnetismo que está na sala. Claro Então, que está. Mas você pode se sentir bem ou mal ou Muito. Muito. Eu falei para você, acredite mais na sua intuição. Muito. Você pode muito. Todo mundo que é de terra, que é de cura, poderá ter essa tendência. Todo mundo que é de terra e é de água, que é o feminino, é o yang, poderá ter essa tendência. Todo mundo que é de terra e água. Então, peixes, escorpião, câncer, touro, virgem. Acho que todo mundo diz que estou Todo mundo tem mais essa tendência, é normal. O santo bateu ou não bateu? Às vezes a pessoa não fez nada para Perfeito. você. Você não tem uma vírgula para falar do caráter da pessoa. Nada. Mas não desce. Cara, né? ali não rola, né, uma conversa ali, né? Enfim, eu acho que tá na hora da... A consciência é o processador. Por isso que eu falei em autoconsciência. A consciência é o processador. O espírito é a placa-mãe. A alma é o Windows. E os apps são os seus sentidos. Essa é a melhor explicação. Aí a gente começa a entender mais, né? Essa é a melhor explicação do mundo para entender espírito, as emoções, a alma e a materialidade, que é a nossa manifestação. O que é uma doença psicossomática? Ela começa na psique é mente. Ela começa na psique e vai até a soma. Soma é a matéria, é a pele. Você não resolveu aqui e ela acaba... Não tem doença que não começou na psique. Não tem doença. Ela pode não ter começado na sua psique, mas como existem também doenças transgeracionais, você também paga, por assim dizer, por coisas que foram feitas pelas suas gerações passadas. Sacanagem, né? Devia dar uma zerada ali, né? Tá chegando a hora. Eu vou... olha o que eu trouxe para você. Olha que Eu trouxe legal. o Bioveg para você. Ó. Você já faz sua pergunta. Já. Pera aí. Ó. Só para eu não esquecer. Ó, isso aqui é a Tem como dar sacolinha, uma focada aqui? a sacolinha de presentes da Nação Verde. O Bioveg é a primeira proteína isolada de amendoim do Brasil. Não tem nada a ver com leite. Então, pra quem tem problema com lactose, enfim, não vai ter nenhum Pode problema tomar, com isso aí. Pode tomar. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa. Ah, trouxe creatina para você. Ó, trouxe esse também, que eu fiz questão de usar sim, durante o podcast. sim. Trouxe balinhas aí pra galera. Essa balinha é muito boa, tá? Eu espero que ela não E seja trouxe a calórica. caneca do Taurino, É. né? Olha aí. Mostra aí. Do símbolo. Isso. Eu espero que ela não seja calórica, porque eu já comi umas 10. Vou aproveitar esse momento e eu quero presentear o Ricardo aqui Opa! com um livro que eu acabei de Faça de direito. lançar. Faça dinheiro. Já é um best-seller, graças a Deus, né? E eu faço questão de presenteá-lo com
um livro. Ainda não está autografado, mas se você quiser, eu faço questão. Assim que terminar aqui, eu já meto a Muito caneta legal. aí. Mas ainda a É gente para os vai. advogados se posicionarem. Exatamente. Mas ainda a gente vai ter podcast. A gente... Porque qual é a eu próxima te data? cortei, eu te cortei numa pergunta que você ia fazer. Não, a gente tem um quadro. O quadro chama Putz. E daí a gente vai entrar no Putz agora. Bora. Que a gente já vai pra finalização. Bora. Sabe como funciona o Putz? Não. O Putz, a Marília Gabriela copiou a gente. Então a gente dá 2 escolhas, ou a gente te faz uma pergunta que a gente espera uma resposta um pouco mais direta. Depois você pode. Ele tá brincando, mas é aquele bate-volta, aquele ping-pong ali. Mas enfim, é uma resposta mais direta e depois, eventualmente, você pode se alongar um pouquinho nela. Daí a gente vai fazer essas perguntas aí pra você. Boa. Vambora? Demorou. Vambora. Eu já vou fazer uma. Então vai. Aquela que eu adoro. E isso, sei lá, pra mim Tem umas provocações aí, né, Rafa? Sim. Pega as provocações também. Mas esse daqui, você é um cara muito bem esclarecido. Puta, 30 anos de estudo e tal. Isso é muito bacana. Adoro falar com pessoas inteligentes. Se você pudesse conversar durante 1 hora, a pessoa tem que estar viva, sobre qualquer assunto, do mundo inteiro, com quem você gostaria de conversar? Que pergunta legal, né? Que pergunta legal. Que pergunta legal. Bom, como eu já converso com os meus pais, que graças a Deus estão vivos até hoje, né? Eu gostaria de conversar com o Papa. Qualquer um deles. Até com o Bento XVI, que também era astrólogo. Você acha que tem muita sabedoria escondida ali? Mais muita. Mais muita. Conversar com a pessoa que é a pessoa mais conhecida do planeta. Né? Que tem a responsabilidade de algumas bilhões de pessoas. De metade do globo quase. Seria uma conversa interessante, né? Falando de pessoas vivas, né? Uhum. Gostaria de conversar com o Papa. Pro Ricardo, família Por é... 1 hora? Uma Com o hora. Papa? É. Ia ser legal, hein? Se quiser, eu ligo já pro próximo agora e já marco. Essa é a minha influência. Por favor. Eu vi a cena do Sylvester Stallone quando ele foi visitar o falecido. Ai, gente, fugiu o nome do Papa que acabou de... Olha aqui. O Papa Francisco. É. Eu lembro da cena do Rock, o Sylvester Stallone visitando ele. Uhum. E aí o Papa olha pra ele e fala assim: eu cresci assistindo os seus filmes. E faz assim pra ele, né? Acho aquilo fenomenal. Humilde, né? Pro Ricardo, família é? A base. A base de tudo. Nós devemos, como homens, representar o nosso papel máximo na sociedade, que é proteger a nossa mulher, proteger os nossos filhos. O papel do homem. Preservar a família. Família vem primeiramente do casamento. Casamento não é uma empresa. Uma empresa, ela pode dar certo ou não. Casamento não foi feito para dar certo. Não foi feito para dar certo? Não. Família não foi feito para dar certo. Casamento foi feito até dar certo. Família foi feito até dar certo. Não existem erros imperdoáveis de família. A família você tem que proteger. O homem, o dever dele é proteger a mulher dele e os filhos dele. Esse é o dever do homem, principalmente. Família é a base Aproveitando de essa tudo. pergunta, algumas pessoas na internet, enfim, elaboraram uma ordem de prioridade. Família, saúde, trabalho, etc. Se você tivesse que priorizar isso, como seria? Raramente me fizeram uma pergunta tão legal, tão boa. E eu agradeço a oportunidade de tirar essa chaga que existe, principalmente na internet.
onde eles vendem uma hierarquia, como essa hierarquia é certa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. A hierarquia não é uma coisa abaixo da outra nesse tema. Ela é circular. E assim como na Cabala judaica, ela sofre de aspectos. A primeira coisa nesse círculo, que não é uma hierarquia um embaixo do outro, é a sua saúde. A segunda coisa é o seu trabalho. A terceira coisa é a sua família. Entende? Então, a sua saúde é você em primeiro lugar. Depois é o seu trabalho. Depois a sua família e a sua espiritualidade. Ok? Esse é o círculo. Não é uma ordem, meu filho. É um círculo. A primeira coisa é a sua saúde. Se você não tem saúde, não haverá mais nada. Porque quando você tem saúde, você tem vários desejos. Quando você não tem saúde, você só tem um desejo. Que é de ficar bom. Ter saúde. O segundo é o seu trabalho. Trabalho, não família. Trabalho. Se você não tiver um trabalho, você não conseguirá cuidar da sua família. Isso é conversa de coach da internet. Seu trabalho. Você que está me assistindo agora. Ah, olha pra lá, já faz um corte ali. Se você está me assistindo agora, eu sei que você se sente mal com isso. Afinal de contas, você pode ser um comissário de bordo, né? Um piloto de avião. E aí vai parecer que todos os natais que você não passou com a sua família, que então você não pertence àquela ordem perfeita dos coaches, né? Não. Seu trabalho. Quando você está no seu trabalho, você colocou tudo em primeiro lugar. A sua família em primeiro lugar. A sua saúde em primeiro lugar. A sua espiritualidade em primeiro lugar. Porque o seu trabalho é o amor manifesto. O seu trabalho é o amor em matéria. Jesus, meu filho, quando ele saía para curar, ele não chegava pro ceguinho, não, e falava, esse ceguinho, cola aqui com nós. Não era assim. Ele perguntava. E a pessoa respondia. Me disseram que você é capaz de me curar. Jesus cuspia água no barro, terra, e falava, ar, você acredita que eu posso te curar? Ele dizia, sim, acredito. Então, a sua fé te curou. Jesus materializava. A diferença de Jesus para João Batista é que Jesus materializava. Você sabe por que você não reza para João Batista? Porque João Batista era essênio também, da mesma tribo de Jesus. Mas ele ficava só rezando e comendo gafanhoto e mel no deserto. E andava esfarrapado. Jesus é Jesus porque ele materializava. O primeiro milagre de Jesus foi transformar o quê? Água em vinho, que é o que as pessoas queriam na festa. Jesus materializava. O seu trabalho é a materialização do bem-estar da sua família, do seu bem-estar e da sua espiritualidade. Dificilmente a pessoa terá uma boa espiritualidade se não estiver bem resolvida. Então é você, a sua saúde em primeiro lugar, o seu trabalho em segundo lugar, a sua família que estará bem preservada com essas duas coisas satisfeitas e a sua espiritualidade, para que você não se esqueça. Nada que você conquistará no mundo conseguirá preencher um espaço que só Deus pode ocupar. Caraca. Hã? Acho que esse corte aí já viralizou, hein? Já. Com Esse aí certeza. foi... Obrigado bom. pela pergunta. Imagina aí, ó. Muito, muito bem respondida. E mais, para encerrar, Tá. esse círculo muda de posição e muda de lugar de acordo com o aspecto. Por quê? Porque às vezes você terá que tirar você de primeiro lugar e colocar o seu trabalho em primeiro lugar até que você, do que você. Às vezes você vai ter que colocar sua família em primeiro lugar e o seu trabalho em segundo e você em último. São aspectos que você acredite. Você passará por esses aspectos na sua vida e é uma fase. Mas que você sempre se lembre de você voltar para esse círculo virtuoso e que às vezes eles trocam de lugar. Não se sinta mal com isso. É só uma fase. Vai passar. Ótimo, ótimo. Eu até tenho que tomar um ar para fazer a próxima. O que você acha sobre a frase exemplo arrasta? É coisa de criança, né? Esses coaches, eu não aguento eles. É coisa de criança. É igual a banheira de gelo. É coisa de criança. Banheira Gente, gente, eu vou salvar você da banheira de gelo já já. Não precisa comprar sua banheira de gelo. Espera só esse corte. Ó.
Meu filho, o exemplo arrasta é um perigo. Porque quem é pai sabe o que eu vou falar agora. Ou mãe. Exemplo arrasta só se for para idiota acreditar nesse tipo de bobagem. O problema é que a frase correta, o exemplo pode arrastar. Pode ser que arraste, ou não. Por exemplo, eu sou pai de 3, criança pequena. Então, se o exemplo arrasta, quer dizer que se eu estiver escovando os dentes aqui, para os meus filhos ver, todo dia, você acha que eles vão escovar? Não vão, né, pai? Não. Não vão, né? Então, exemplo arrasta quando arrasta, meu filho. Arrasta quando arrasta. Entendeu? Nem sempre arrasta. Quando não arrastar, tu manda. Deu pra entender? Para com isso. Quando não arrastar, tu arrasta pelo cabelo. Mas tem que arrastar. Tá entendendo? Entendeu? Às vezes Já arrasta. passei dessa fase aí. O exemplo arrasta quando arrasta. Deu pra entender? E às vezes não arrasta. Aí você faz arrastar. Porque o ser humano, ele é mestre em corrupção das virtudes. Mestre. Em corrupção das finalidades. Então, normalmente o exemplo arrasta pode ser, cara, eu sou responsável pelas atitudes dos outros. Ei, calma. Esse é o mesmo coach que quer te vender o curso dele, dizendo que é melhor você treinar os seus funcionários e pagar os treinamentos deles, porque é melhor eles serem inteligentes e irem embora do que serem burros e ficar. Se for burro, você manda embora. Se for inteligente, você encontre o meio de só premiar com a atitude de ensiná-los os que merecem, e tome cuidado com isso, porque as pessoas não valorizam aquilo que elas não pagam. E tem aí uma corrupção perigosa. Quando você ensina uma pessoa e ela não está pagando por isso, além dela não valorizar, ainda tem um conflito no cérebro dela, porque ela só está acostumada a aprender quando ela paga. Quando alguém entrega de graça algum conhecimento, Não existe válido. o risco, inclusive, dela usar isso por mal. Boa. Porque ela não está acostumada a aprender sem pagar. Cuidado com isso. Presta atenção no que você está fazendo. Mais uma copy. Mais uma copy. Né? É igual a copy do operacional. Sai, é um inferno isso, cara. Aonde você passa na internet, assim, sai todo o curso assim, eu vou te ensinar a sair do operacional. Isso, e fala em minha empresa, né? Exato. Não tem como sair do operacional nem o bilionário. Dá coceira na cabeça. Não, nem o Elon Musk. Nem o desgraçado do Elon Musk. Não. É o Elon Musk, menos no meu perfil. No meu perfil você não vai ver Elon Musk. Nunca vai ver. Por que você não vai ver Elon Musk? Eu vou pôr no meu perfil Elon Musk de exemplo. Exemplo do quê, meu filho? Quarto casamento, perdeu um filho vivo. Elon Musk enterrou um filho vivo. Você ouviu o que eu falei? Você não sabe disso, né? O pessoal não lê nada, não estuda nada. Só fica escutando os coach. A cópia dos coach. Que é rapidinho, né? Elon Musk você não vai ver no meu perfil. Não vai ver nunca no meu perfil. Aqui não é exemplo pra nada. Porque agora ele vai fazer o foguete pra Marte. Eu tô torcendo, mas pra que ele seja o piloto. Não é? Vou mandar um foguete, uma nave tripulada pra Marte. Mas você vai ser o piloto? Pô, contribuo. Eu mando um pix também pra tu ir. Tu vai ser o piloto, tu vai embora daqui. Isso aí viralizou já. Entendeu? Pô, que saco, meu. Eu acho isso um saco, cara. Com tanta gente boa no Brasil, tanta gente incrível no Brasil, como é que eu vou dar como exemplo um cara que tá no quarto casamento que enterrou um filho vivo? Isso é exemplo do quê, meu filho? O que aconteceu com o Ocidente? O que aconteceu com o Ocidente, gente? Está desconectado. O que aconteceu, cara? Cara, eu não sei. Sinceramente. Eu não sei. Mais alguma? Sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o Ocidente. Eu- Até te cortei uma pergunta que você ia fazer, se eu não me engano. Não. Você comentou do... Eu falei do exemplo arrasta. Sim. E daí você exemplo, fez uma né? complementação. Ele quase arrastou pra cima. É. Né? O Elon Musk foi arrastado Foi agora. arrastado. Não, agora. é cada exemplo. E eu não aguento, porque tem às vezes perfil que você tem até uma pessoa legal, mas ele começa. O Elon Musk, não para o Elon Musk, velho. E tudo exemplo é o Elon Musk, cara. Aquilo mais atrapalha que ajuda. Né? Porque aí não tem fim isso, entendeu? Porque a pessoa não sabe mais discernir o certo do errado. Aí a pessoa vai e pega a Anitta pra ser conselheira do banco. Eu tenho um vídeo meu onde eu corto os meus cartões, né, do banco. Tem a carne do metal, aí eu mando o funcionário trazer um alicate e começo a cortar, porque eles me deram aquele ultravioleta, que é Sei, Já fui aquele de cortar com a metal. tesoura, não cortava. Eu cortei com um alicate, velho. Na frente da câmera, assim, falei. Assim que a Anitta virou conselheira daquele banco, eu cortei tudo meus cartões, encerrei minha conta. Assim, falta um pouco dessa, sabe, atitude. Cara, você é contra a Anitta? Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Entendeu? Só que meus filhos jamais verão um clipe, uma música daquela entrar na minha casa. Veja, há uma diferença.
Uhum. Há uma diferença. Uma diferença muito grande. Entre algo que você não quer, não participará. E ser contra, ter ódio. Não tenho ódio, não tenho nada. Eu quero o bem de todos. Mas não faz bem para você. Mas jamais participará do universo de consciência da minha casa. Ricardo, infelizmente a gente vai parar aqui, mas eu quero te agradecer muito. A gente tem muito para conversar ainda, mas muito para conversar. Né? Isso aqui foi só o esquenta. Né? Então, certamente o Rafa vai marcar uma Vamos outra fazer data. Vamos Se fazer você... só sobre saúde? Vamos. Puta, A gente não top. falou muito sobre Sobre isso. saúde. Porque se você tiver disponibilidade, obviamente. Mas, cara, foi muito bacana. Sim, putz, eu ficaria aqui mais 2 horas tranquilo falando contigo. Tá bom? Então, Eu que agradeço, pessoal. Ricardo, Eu que agradeço. Valeu, obrigado, Ricardo. cara. Antes de terminar, Ah. vamos Quer a na frase- nossa quer a frase tradição. final? Quer Vamos a na frase- nossa tradição. Vamos embora. Normalmente a gente sempre passa a palavra para o nosso convidado, para ele dar um último recado, seja para a família, para os funcionários, Vambora. para empresários, enfim. O microfone é teu, a câmera é tua, vambora. Ah, e aproveita, não sei se, provavelmente sim, coloca o arroba da sua empresa. Vai estar tudo na descrição, com mas de certeza. qualquer forma, fica à vontade. Boa. Sou Ricardo Cruz, fundador e CEO da Rede Nação Verde. Somos fabricantes de produto natural e suplementação natural. E também sou mentor de profissionais da saúde na Symbiology Academy. Olha, a vida da gente, ela é feita de acesso, capacitação e disposição. Acesso é quando você conhece algo ou alguém. Se você não diminui a resistência entre aquilo que você pensa e uma nova forma de pensar que você precisa adquirir para conquistar seus objetivos, se você não diminui essa resistência, não há o que ser feito. Porque acesso é uma chave, é um acesso que você dá com uma fechadura, que só tem trinca por dentro. Então você precisa reduzir a resistência para que o acesso aconteça. Então, dê acesso a novas formas de pensar. Capacitação. Não adianta dar acesso se você não se capacitar primeiro para conquistar aqueles objetivos que você quer na sua vida. E por último, disposição. Disposição. Porque se você deu acesso, se capacitou, mas não tiver disposição para fazer, então você nunca conquistará. A vida é feita de acesso, capacitação e disposição. Top. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Um pouquinho por dia. Cara, Ó, eu já tenho essa figurinha, hein? Um pouquinho por dia. muito Um legal. pouquinho por dia. Não precisa olhar pra ninguém, cara. Não precisa olhar pra ninguém. Não precisa se comparar com ninguém. É um pouquinho por dia. Seu inimigo é você. Entendeu? Um pouquinho por dia. O importante é você ir dormir hoje, lembrar da minha frase. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem é entender, é a lua crescente, a simbologia da lua crescente. É a memória, é o passado. Agradece os seus aprendizados. E a lua minguante é o futuro. É você pensar com fé. Amanhã eu vou fazer melhor do que hoje. Com o aprendizado que eu tenho hoje, eu tenho fé que amanhã conseguirei fazer mais. Ótimo. Cara, aula. Hoje foi aula. Obrigado mais uma vez. É isso. Rafão, tamo junto, Valeu. né? E a gente, terminando aqui, faço questão de colocar um recadinho para você aí no livro. Tá bom? Fechou. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Se você não segue a gente, comece a seguir. Pega esse episódio aqui, não sei se você está nos escutando pelo podcast ou se você está nos assistindo pelo YouTube, mas enfim, pega isso aqui e manda para seus amigos, porque isso aqui foi uma aula, a primeira de várias. Abraço, até mais. Valeu.